Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Catecismo da Igreja Católica hoje, parágrafos 413 e 414. Deus não fez a morte, nem se alegra com a perdição dos vivos. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Satanás ou o diabo, bem como os demais demônios, são anjos decaídos por terem se recusado livremente a servir a Deus e a seu desígnio. Sua opção contra Deus é definitiva. Eles tentam associar o homem à sua revolta contra Deus. O Catecismo da Igreja Católica vem dizer que Deus, ele não se alegra com a perdição dos vivos. E ele também não criou o mal. Deus não fez a morte. Foi por inveja do inimigo de Deus, foi por soberba, por orgulho que ele caiu. Ele que era um anjo de luz, ele que estava no céu, mas ele teve inveja. Ele teve inveja e ele também não aceitou ser menor do que um ser encarnado, que foi Jesus. Jesus, o próprio Deus, ele ter se feito homem e vir a essa terra. O inimigo de Deus, ele não aceitou isso. Ele não aceitou, ele não quis. E foi por inveja dele que o mal, que o pecado entrou no mundo. E também pela soberba do homem. Aqui diz que Deus, ele não se alegra com a perdição dos vivos. Deus, ele não quer que nenhum se perca, porque Deus quer que todos cheguem ao céu. Ele sabe que a gente se perdendo aqui nessa terra, a gente não vai ganhar o céu, e sim o inferno. E aqui diz, o Catecismo da Igreja Católica está declarando que Satanás ou o diabo, bem como os demais demônios, são anjos decaídos. Se o Catecismo da Igreja Católica afirma que o inimigo de Deus, que o diabo e os demais demônios existem, então a gente tende a acreditar naquilo que o Catecismo diz. Se nós começarmos a ver quando Jesus expulsava os demônios, quando Jesus ele estava ali expulsando, se a gente vê isso apenas como um mal social, se a gente repassar isso para as pessoas como um mal social, as pessoas, além de ficarem desinformadas, muitas vezes pode gerar na cabeça delas uma confusão. E o inimigo de Deus, o que ele mais quer é que a gente não acredite no inferno e que a gente não acredite na existência dele. Porque a gente não acreditando, mais facilmente ele entra na nossa vida, mais facilmente ele nos seduz. E aqui o Catecismo diz que eles são anjos decaídos por terem se recusado livremente a servir a Deus e a seu desígnio. Eles, por vontade própria, se recusaram a servir a Deus e ao seu desígnio. Se a gente também, nós somos livres, nós podemos escolher aquilo que a gente quer fazer. Se a gente prefere não servir a Deus, se a gente prefere se afastar do desígnio do Senhor para a nossa vida, a gente vai ser alvo do inimigo de Deus mais facilmente. A gente muitas vezes pode ser um instrumento dele, nas mãos dele. Tem pessoas que antes serviam a Deus. Quantos casos a gente vê? Serviam a Deus, eram fiéis a Deus. E quando, a partir do momento, essas pessoas deixaram de servir ao Senhor, o que é que elas fizeram? Começaram a perseguir os que são de Deus, os que servem a Deus, os que querem salvar almas. Se a gente se recusa do chamado de Deus, se a gente não quer aquilo que Deus quer para nós, a gente pode facilmente cair nas mãos do inimigo. Então que nós não venhamos querer isso para a nossa vida, não. E que jamais a gente duvide da existência do inimigo de Deus. É o Catecismo que está nos dizendo. Então não tem por que a gente duvidar, não. Não tem por que a gente querer discordar. A verdade está aqui. A verdade é clara. A nossa igreja, ela só ensina aquilo que é confirmado pelo Espírito. E é uma verdade. Está na Sagrada Escritura. O próprio Jesus combatia fortemente. Então, nós não sejamos como o inimigo de Deus, não, que caiu pela sua soberba, pelo seu orgulho. Não duvidemos, não queiramos ser maiores, não. Mas que a gente queira aceitar aquilo que Deus diz, aquilo que Deus quer. Aquilo também que o Senhor quer para nós. Aceitemos a vontade do Senhor e a gente vai ser feliz. E a gente vai servir a Ele com felicidade, com alegria. E nós cremos, nós temos a esperança no céu. Nós não queremos ir para o lugar onde o inimigo de Deus está, não.
E se a gente não quer, então que a gente aproveite o nosso tempo aqui nessa vida. Deus não se alegra com a perdição dos vivos. Deus não quer que nenhum de nós a gente se perca. Que a gente também não queira se perder e que a gente não queira que os outros se percam, não. Que nós anunciemos a palavra conforme a vontade de Deus, para que almas conheçam o Senhor, conheçam a verdade e que tenham a plena convicção da existência do inimigo de Deus. E ele está a todo tempo nos rodeando para que a gente venha cair nas ciladas dele, mas que nós possamos nos unirmos ao Senhor, para que assim a gente fique forte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.